Vamos lá, turma 701, 704, mais uma aula de matemática e na qual a gente vai utilizar equações hoje através de problemas. A gente tem que interpretar para saber de que forma a gente vai fazer a montagem, tá? Coloquei dois exemplos aqui, né? Um está na página 104 e o outro na página 105, tá? Coloquei ali, né, geometria entre aspas, porque a gente sabe que é dentro da matemática. Por quê? Para a gente poder fazer os ângulos, resolver os ângulos do sétimo ano, a gente vai precisar muito de equações, tá? Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai começar a trabalhar os probleminhas. Então, vamos lá. No primeiro exemplo aí, galera. Ó, em um estacionamento, tem diversas maneiras de fazer essa questão, tá? Em estacionamento, cobram-se R$ 7,00 pela primeira hora e R$ 1,50 a cada hora excedente. Ou seja, se passar da primeira hora, depois de uma hora de estacionamento. Se o cliente pagou R$ 16,00, quanto tempo o carro dele permaneceu nesse estacionamento? O que a gente vai fazer inicialmente? Ficando uma hora no estacionamento, foi pago R$ 7,00, tinha que pagar 7. Então eu vou pegar R$ 16,00 que ele gastou no total e já vou diminuir com 7, tá? Isso vai dar 9. Então sobraram R$ 9,00. Só que a cada hora excedente que passar, né? Excedente é passar, é cobrado de estacionamento R$ 1,50 por hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 9,00 que sobraram e vou dividir por 1,50 para saber a quantidade de horas que o carro ficou lá, tá bom? Então, ó, quando eu pegar o 9 e dividir por 1,5, para quem esqueceu, quando tiver um número inteiro dividido por um número com vírgula, tá lá, 9 por 1,5, né? Tem a vírgula aqui, tem uma casa aqui, não tem? Essa uma casa, eu acrescento um zero do lado do 9, o 9 vira 90 e 1,5 vira 15. Então você pega e divide. 15 vezes 6, 90. Então, ó, quanto tempo pode cair uma questão dessa? Pode ser até uma pegadinha. Quanto tempo o carro ficou de estacionamento? Muita gente vai pensar, professor, ficou 6 horas. Não, ele ficou 6 horas excedentes, né? Porque olha só, 6 horas excedentes deu quantos reais? 9. Só que no total ele gastou quanto? Ele gastou 16, porque só na primeira hora já se paga R$ 7,00. Então, ó, somando 6 horas excedentes com a primeira hora, obtemos 7 horas. Logo, o cliente deixou o carro por 7 horas no estacionamento. Tá bom, gente? Para não ter nenhum tipo de dúvida, tá? O problema 1, tá? Ele é um pouco mais extenso, requer mais um pouco de atenção. Edivaldo comprou 3 quadros abaixo de uma mesma artista, tá? Por R$ 1.320, 3 quadros que ele comprou, tá? Só não tem o desenho do quadro aqui, porque o quadro tem aí no material de vocês, tá? Pelo quadro A, ele pagou o dobro do valor pago pelo quadro B. E pelo quadro C, o triplo da quantia paga pelo B. Quanto ele pagou pelo quadro C? Professor, nossa, que confusão. São 3 quadros. A gente vai separar quadro A, quadro B e quadro C. A gente faz uma nova leitura. Por quê? Ó, pelo quadro A, ele pagou o dobro, né, do que pelo quadro B. A gente sabe quanto custou o quadro B? Não. Então, qual a letra que a gente mais tem utilizado na matemática? É a letra X. Então, o quadro B é X. Agora vai ficar mais fácil de montar o restante. Ó. Pelo quadro A, ele pagou o dobro do quadro B. Então, o quadro A, o dobro, virou 2x. E pelo quadro C, ele pagou o triplo. Ele pagou 3 vezes o valor do quadro B. Então, por isso que ficou 3x. No total, ele gastou R$ 1.320. Só que aqui a pergunta é, quanto ele pagou pelo quadro C? A gente vai fazer a equação, montá-la, depois a gente vai fazer a substituição. Então eu vou juntar isso aqui tudo, ó.
o quadro A mais o quadro B mais o quadro C dá R$ 1.320, tá? Então vai ficar 2x mais 3x. A gente sabe que quando o x está sozinho, ele vale 1. Eu vou somar todo mundo, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Coloco o x ao lado. Igual a 1.320. Nós já estudamos a equação, que quando não tem sinal aqui entre o número e a letra é multiplicação. Tem que isolar o x. Então o x fica sozinho. Professor, por que tem que isolar o x, cara? Porque ele é o resultado a ser encontrado. Então, o 6 está multiplicando. Ele está no primeiro membro. Quando ele passar para o segundo membro, que é depois do sinal de igual, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ser 1.320 dividido por 6, tá? Se alguém tiver dúvida, vai lá e arma a conta, ó. 1.320 dividido por 6. Aí dá uma separadinha aqui, ó. Ó, 13 dividido por 6 dá 2, né? Porque 3 vezes 6, 18, passa. 2 vezes 6, 12. Para chegar a 13, 1. Desce, né? O 2. 12 por 6, 2. Acrescenta o 0 do lado, 220. 220 é o valor do x. Então, o valor do x é 220, que representa o quadro B. Ele quer o preço do quadro C. É o triplo do quadro B. Então, eu vou pegar o resultado e vou multiplicar por 3. Botei, ó, quadro C é 3 vezes o valor do x. O valor do x é 220 vezes 3, 660. Professor, tira uma prova real para a gente dar uma olhada aí. Simples. No lugar do x já entrava 220. Foi o primeiro valor encontrado. O quadro C, 660. Correto? E o quadro A vale quanto? É só pegar o 220 e colocar aqui, ó. E dobrar. Quanto que é o dobro de 220? Dá 440. Agora soma todos esses três resultados para ver se não dá 1.320. Professor, estou na dúvida. Arma lá a conta, ó. 440 mais 220 mais 660. Ó. 0. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. Vai 1, né? 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Mais 6, 13. Então, tirei a prova real, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. A gente vai estudar bastante coisa relacionada a equações através de problemas, porque a gente tem que interpretar e a gente tem que montar. Porque quando a gente estudou inicialmente, a gente precisava só resolver, porque ela já vinha montada. Agora não, a gente vai ter que pensar aí para poder fazer, tá bom? Se ficou alguma dúvida, depois vocês me falem lá, tá bom, gente? Um abraço aí.